Meus irmãos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor, boa tarde. A partir de agora estamos começando o nosso programa virtual Frente a Frente com JR, Frente a Frente com Jonatas Rodrigues. A partir de agora, você que está no nosso Instagram, JR Conexão, muito boa tarde, bem-vindos a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Como foi prometido, hoje sábado, dia 6 de julho de 2024, agora são 4 horas e 15 minutos. Estávamos ajustando alguns detalhes especiais aqui na nossa live. Para você que está chegando, bem-vindos! Fazia um tempinho que a gente não entrava mais ao vivo pelo nosso Instagram. Você que é da nossa igreja Pentecostal Monte Santo, boa tarde, paz do Senhor. Você que é convidado, você que é de outro ministério, você que não é evangélico, mas a partir de agora está sintonizado com a gente, sejam bem-vindos. Hoje na nossa live vamos estar recebendo o pastor presidente da igreja Pentecostal Monte Santo e a vice-presidente missionária Marili Silva. A igreja Pentecostal Monte Santo, todos já sabem a nossa localização, mas para você que não conhece, estamos ali localizados na Avenida Agamenon Magalhães, número 22, no bairro de Santo Amaro, Recife. E aí, como é que vocês estão na tarde de hoje? Espero que a mão de Deus esteja estendida sobre a vida de cada um de vocês. Então vão entrando na live, sejam bem-vindos. E a gente já vai agora fazer o convite para o Instagram da Igreja Pentecostal Monte Santo, onde nós estaremos fazendo os convites especiais para entrar ao vivo. Se a Igreja Pentecostal que está entrando puder mandar o convite para a gente aceitar, vai ser bacana. Então a Fernanda hoje, ela está fazendo a transmissão pelo Instagram da Igreja Pentecostal Monte Santo. Tá certo? Ela vai estar fazendo a transmissão dos nossos pastores e a missionária. Eu não sei se ela consegue ver aí no Instagram a opção de enviar convite para chegar aqui para mim. Vamos lá então. Estamos aqui tentando conectar ao vivo com o Instagram da igreja. Mandar uma boa tarde para Elaine, que está na live, Augusto Melo, missionária Larissa, Mauricéia Lopes, Yasmin Montenegro, pastor José Glebson. Um abraço para a missionária Rosemary Rodrigues, Miriam Lopes, boa tarde, Deus abençoe. Estamos aqui tentando conectar com a Igreja Pentecostal Monte Santo. Está dando falha, Fernanda. A Fernanda está tentando enviar aqui novamente. Boa tarde, Nani. Agora sim, conectou. Centralizarem aqui direitinho. Deixa bem centralizado, Fernanda, para que a gente possa vê-los. Sim, tá ótimo. Pastor Edinaldo Silva, missionária Marili Silva, estão me ouvindo? Estamos sim. A paz do Senhor, pastor Edinaldo. Amém, pastor João. Amém, pastor João. Paz do Senhor, missionária Marili. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Gente, agora sim está conectado entre Igreja Pentecostal e o Instagram JR Conexão. Então o pessoal que está seguindo o Instagram da igreja vai poder se conectar ao vivo. Então mais pessoas estão entrando. Um abraço para o meu aluno Ravi Lobo, boa tarde. A Manu Santos também está conectada. A Vitória também entrou na live. Milena também está entrando na live. Sejam todos bem-vindos. Aí a Rosemary colocou: eita Jesus, que quarteto de Deus forte.
Ela está vendo 4 pessoas, então ela está vendo o 4º anjo na fornalha. Estamos em 3, mas ela está vendo 4, então deve ser o que entrou na fornalha com Daniel. Samuel também está na live, um abraço forte. O nosso irmão Fernando, Deus abençoe. Gente, sejam todos bem-vindos. Pastor Edinaldo, missionária Marili. Eli, da esmalteria, também entrou na live. Boa tarde, Eli, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Saudade, hein, irmã Eli? Seja bem-vinda. Antes da gente começar a nossa live, a gente vai começar orando, falando com Deus, apresentando a Deus esse momento especial, a qual o Senhor reservou nesta tarde, para a gente falar um pouquinho do Senhor Jesus, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor por este momento especial. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial. Nesse momento estaremos entrando em muitas residências, muitas casas, não só dentro de Santo Amaro, mas estaremos entrando em Olinda, Paulista, Jaboatão. Talvez essa live vai entrar em outro país, em outro estado, e nós cremos, Pai, que tudo será para a honra e glória do Teu nome. Estende Tuas mãos, quebrando todos os empecilhos, quebrando, Pai, todas as dificuldades na transmissão, na internet. Pai querido, que as pessoas que estão do outro lado possam estar sendo ricamente abençoados com essa live para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus. Um abraço especial para o nosso irmão, suco do irmão Adeilson. Entrou aqui na live, está acompanhando também. Bom, eu quero abrir aqui, deixando a palavra para a missionária Marili, para quem ela gostaria de deixar sua saudação, seus cumprimentos iniciais para as pessoas que estão acompanhando a live. Eu saúdo a todos com a paz e louvamos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede para essa tarde. Glória seja dada. Estamos gratos por tudo que Ele tem feito. Também já aproveitando o desejo, mandando um abraço e nosso agradecimento à nossa equipe aí da nossa igreja, nossas missionárias, que está ligado aí conosco, e todo o ministério da Monte Santo e toda a igreja. Que Deus abençoe e recompense com bênçãos do céu. Queremos deixar também um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, que está no livro de Jeremias, capítulo 1, 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Quero deixar para a nossa meditação que o Senhor, na tarde de hoje, seja bênção, seja livramento e seja bênção na vida de cada um de nós. Amém. A irmã Milena está mandando a paz do Senhor para o pastor Jonatas, para o pastor Edinaldo e a missionária Marili. Amém. Amém, minha alegria. A saudação também do pastor Edinaldo para todos que estão conectados. Glória a Deus. Olá, gente. A paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer enorme estar aqui participando, junto com todos vocês aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida das vossas famílias, e que o Senhor continue no controle das vossas vidas, operando maravilhoso. Deus abençoe. Um abraço forte para todos que estão nos acompanhando. Nosso pastor José está sempre ali. Abraço também a todo o corpo ministerial, a todas as missionárias da nossa igreja e a todos que estão assistindo. Que Deus abençoe. Antes da gente começar, eu queria que o pessoal que está nos acompanhando, as missionárias, o pastor, me dá um sinal se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo bem a voz dos convidados de hoje. Diz aí, escreve aí. A transmissão tá boa, a voz está saindo legal, a internet está pegando bem. Me dá o feedback, gente, vocês que estão em casa. Escreve aí se está direitinho, se a gente precisa melhorar aqui. Tá certo? Vocês vão falando aí, a gente vai interagindo. Bom, pastor Edinaldo, missionária Marili, é um prazer estar recebendo vocês. E a gente já vai começar interagindo, fazendo a primeira pergunta de hoje.
Elaine está dizendo que tá boa, tá tudo ok. Pastor José está dizendo que às vezes fica parando. É normal, pastor, às vezes é a internet mesmo que vai oscilando, aí vai cortando, mas vão avisando, tá? A Mauricéia Lopes está dando a paz do Senhor para todos, a mãe de Miriam. Amém. 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 A irmã Mary está dizendo tudo ok, a missionária Rosemary. E a pergunta inicial que todo mundo precisa saber, quem não conhece, é como ocorreu o vosso chamado ministerial, né? Como ocorreu o chamado ministerial na vida do pastor Edinaldo e em seguida como foi que ocorreu o chamado ministerial na vida da missionária, que a gente sabe que Deus ele fala conosco muitas vezes antes da gente casar, antes da gente construir uma família, a gente na nossa mocidade, Deus ele já tem certos encontros para conosco, tratando, e a gente queria conhecer um pouquinho individualmente, né, como foi a sua chamada ministerial, pastor Edinaldo. Amém. Bom, pastor João, foi quando minha mãe, ela aceitou a Cristo, ela estava grávida de mim, e ali o Senhor, ele fez promessa para ela, ainda comigo dentro do ventre dela. E o Senhor falou para ela que eu seria escolhido dele e que iria executar um ministério, uma grande obra, na qual hoje a gente está vendo ocorrendo na nossa vida. E dali a gente foi, desde berço, eu fui criado ali, numa grande igreja, onde tinha uma doutrina muito forte, que nos ajudou muito a crescer na sã doutrina. E o Senhor começou a renovar as promessas. E chegou um tempo em que ele disse que iria me tirar para fazer uma grande missão. E ali até então eu não entendia se era com aquela igreja onde eu frequentava ou se era em outro ministério. E foi mais além ainda, né? O Senhor nos entregou ao ministério para hoje a gente estarmos executando a missão que Ele nos colocou para fazer aqui na terra. Amém? Amém. Missionária Marili, como ocorreu o seu chamado ministerial? Bom, eu comecei a seguir Jesus aos 14 anos e no tempo que foi passando, o tempo foi falando, tinha um chamado. Eu me lembro que eu saía muito a campanha evangelizadora, sempre amei esse trabalho de evangelismo, e ali eu tive um sonho. E nesse sonho me deixou um pouco conturbada, querendo saber o significado. Eu chamei minha dirigente na época, passei esse sonho para ela e disse a ela que era ocorrido, né? Que seria aquele sonho. Então ela disse que aquele sonho Deus estava se para mim e eu ia ganhar muitas vidas, né? Que era um sonho que tirava muito peixe dos rios, do mar, e eu cuidava daqueles peixes, eu começava a tratar. Ali no sonho é como se fosse para se alimentar. Mas quando eu contei a minha dirigente, né, ela disse a mim, se prepare, porque você vai ganhar muitas vidas, peixe é vida. E ali eu senti desejo já no coração de levantar um grupo. E eu me lembro que eu comecei com um grupo de adolescentes, era 8 irmãs de sangue, que eram evangélicas, e a gente ali combinamos para levar o Hino do Senhor até o Hospital do Bicentenário. Então, ali é o evangelismo, e ali Deus começou a trazer almas para nossas vidas, para ganhar vidas já das últimas, se converterem para o Senhor, e dali a gente começou a sentir desejo de ir para outros hospitais. E aí fomos visitando, e cada vez mais crescia aquela vontade de sair ao campo. Isso eu sabia que não tinha aquele estudo, aquela possibilidade, mas sempre tem a palavra, que a palavra diz que Deus escolhe o pequeno, né? E aquele que não sabe. Então aí foi indo a obra do Senhor até o tempo determinado de Deus, em que a nossa dirigente na época chamou também para fazer parte de alguns grupos e disse que o Senhor ia ensinar muita coisa. E naqueles trabalhos feitos para Jesus, Deus usou um dirigente de longe e disse que ia me levar para o outro lado, ia pegar na minha mão, ia dar um longo passeio
Mas antes disso, eu ia receber algo espiritual da parte do Senhor e que Deus, ele estava se alegrando, né, recebendo meus trabalhos e a forma que a gente trabalhava, obedecendo cumprindo tudo. E aí eu creio que já começou daí, o chamado do Senhor. Um dia passei um grande teste, alguém me parou, me chamou, né, no lugar que eu convivia, disse que eu tinha que escolher o culto, porque não tinha como eu ir para o culto todos os dias. E mandou escolher. Na hora, eu não pensei duas vezes, quando eu fui impossibilitada de ir para a igreja, eu parei, eu disse, eu fui com o evangelismo. Então, ali eu ficava só de 8 dias para a igreja, mas nunca deixei de ir ao evangelismo, onde eu aprendi muita coisa dos meus dirigentes, aqueles que estavam ali, e o Senhor também, as experiências pessoal que eu passei ali no evangelismo. Então, aí começou o grande chamado do Senhor, que a gente hoje está também. Né? Amém. José Paulo está na live, está acompanhando, gente. Manda paz para ele. Pai, Senhor, Deus abençoe. Amém. E aí, depois da gente entender como foi o chamado de Deus na vida de vocês, a missionária Larissa botou, é forte, minha missionária. Então, a gente já começa, né, entendendo que muitas vezes as pessoas acham que o ministério chega nas nossas mãos por acaso, né? Tem gente que não entende, acha que chega assim, flutuando nas nossas mãos. Mas há uma história, há um mistério de Deus nas nossas vidas, desde do chamado, né? Desde o ventre do Senhor, ele já vem tratando conosco. Mas aí, pastor Edinaldo, uma pergunta que é sutil, que muitos não sabem. Como foi a chegada da Igreja Pentecostal Monte Santo nas suas mãos? Como foi que chegou? Como foi que Deus tratou com o senhor? Até porque o senhor se converteu em outro ministério, aprendeu a palavra de Deus, foi ensinado, desceu as águas. Mas como foi que surgiu, como foi a chegada do Ministério Monte Santo? Ainda hoje, de ontem para hoje, pela madrugada, a gente conversava, né? Lembrando um pouco das obras que foram executadas antes da igreja prédio chegar nas vossas mãos. Mas esse ministério já existia na prática antes mesmo de chegar à estrutura, né? Eu digo assim, prédio, igreja, estrutura. Mas como foi a chegada da Monte Santo nas suas mãos? Foi maravilhoso, porque na proporção em que a gente já exercia o trabalho do Senhor, como foi falado, e quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente tem vontade. Então foi nesse período que eu encontrei alguns irmãos na trajetória de vida e que me levou a conhecer um monte. E este monte, que é em Porto Carvalho, eu comecei ali a passar dias e noite em oração ali, executando sempre a obra de evangelização no Hospital do Câncer. A gente temos um culto lá após a evangelização, onde muitas vidas ali foram curadas, muitas vidas ali foram salvas, da glória do Senhor. Nós temos testemunha dessa obra muito antes do ministério. E ao subir ao monte ali, o Senhor, ele levava ali um pastor e também renovava as promessas. E quando eu vim, eu falei com a minha bênção, esposa, a missionária Marili, e falei para ela sobre o ministério. E a gente estava também ainda exercendo também a nossa conduta em um quartel, uma das igrejas. E o Senhor chegou e disse que estaria muito perto já de exercer essa missão. Porque eu saía para os interiores, fazendo a grande obra com o pastor Wellington e algum grupo que tinha conosco. E quando eu cheguei de viagem, a minha bênção, ela olhou para mim e disse: filho, chegou o tempo de agora parar a viagem. Eu disse: o que foi que houve? Ela disse: o Senhor está falando que o tempo agora é de afastar ovelhas. Eu disse: meu Deus, que vai ser? Fiquei assim, com laço, entender, porque as condições muito poucas, né, financeira, mas a garra espiritual e a vontade
era muito grande e fervia dentro de mim, em fazer a obra do Senhor, como até hoje. Então foi quando, lá no monte, na oração, a gente estava interrogando ao Senhor e perguntando como seria, qual seria o nome. E numa das madrugadas o Senhor nos deu esse nome da congregação que é hoje, do ministério, Igreja Evangélica Pentecostal Monte Santo, que foi dado esse nome em cima do monte, para a honra e para a glória do Senhor, e foi aí que começou a nascer nosso ministério. Mas antes, bem antes, a gente já executava essa obra fora do ministério, fazendo obra de missões, ganhando vidas para Cristo, até que então chegou o momento que o Senhor viu em nós a habilidade, a confiança que Ele tem em nós de exercer o ministério apacentando ovelhas. Amém? Amém. Muitos não conhecem sua história, pastor Edinaldo, mas antes mesmo do senhor ser pastor de congregação, o senhor já serviu, antes de pastor, já servia a igreja. O senhor passou pelas funções eclesiásticas, não é isso? Passei por todas as funções. O meu começo foi como zelador de igreja. A gente zelava em igreja. E dali o Senhor começou a trabalhar em minha vida. Fui chamado para auxiliar local, exercia auxiliar oficial. Fui crescendo ao diaconato. Ali o Senhor foi me dando ali mais sabedoria em aprender a servir, porque o servir é o que Deus se agrada em nós, porque Ele próprio nos ensinou assim. E foi daí que eu comecei os degraus eclesiásticos, e hoje eu me encontro ao pastorado, onde eu fui levado para a glória do Senhor. Amém. Missionária Maria Santana acaba de entrar na live, gente. Envia a paz do Senhor para ela. Paz do Senhor. Pastor Edinaldo, missionária Marili, quanto tempo tem o Ministério Pentecostal Monte Santo e qual é o fundamento da igreja? Professor Sátiro acabou de entrar também na live, Deus abençoe. A missionária Rosemary diz que o pastor e a missionária vieram para Santa Amaro para fazer a diferença. Amém. Qual é a visão, né? A gente queria entender um pouco quanto tempo tem o Ministério Pentecostal Monte Santo em Santo Amaro e qual é o fundamento hoje da igreja? É muito forte. O ministério ele completou 12 anos de existência e o fundamento é estar em Cristo e o viver é Cristo. Então, é chegar como o apóstolo Paulo chegou. Ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a nossa missão, é ganhar vidas para Cristo, cuidar delas, é ensinar a sã doutrina para a honra e glória do Senhor. E é isso, né? Missionária Marili, quais são as maiores dificuldades em seres líderes de uma congregação? Durante o tempo que nós estamos exercendo função, chamado, na minha visão, a dificuldade que às vezes não se torna mais um tipo de dificuldade, é a gente conhecer o lado espiritual de cada um que a gente chama. Né? A primeira visão que a gente tem é quando chega, às vezes até dizendo para ajudar na obra, chegou para colocar a mão no arado, mas aí a gente tem uma visão muito antes. Né? Antes, às vezes, de alguém falar, porque eu sempre digo que quando alguém tem um chamado de Deus, não precisa, às vezes, alguém dizer ou falar: eu fui escolhido do ventre, dentro do ventre minha foi separado. Né? Quem tem uma visão espiritual, ele já consegue ver, já consegue enxergar naqueles que estão ali e tem um chamado. Né? Então, a preocupação maior é a gente ver naquele que está ali, que é uma pessoa que é obediente ao ministério, que obedece à direção, ao seu pastor, que é uma pessoa que tem a missão no coração, porque não adianta muitas vezes
está dentro da igreja fazendo a missão, se não tem um chamado ou se não ama. Primeiro tem que ter o amor pelas vidas. Então, quando a gente descobre isso, que aquela pessoa tem amor pela obra, tem amor pelas vidas, né? Tem um chamado, então isso ajuda muito para que a gente possa ter aquela visão, né, para aquela pessoa e possa ter aquela boa confiança, né, como o Senhor nos ensina e nos inspira na sua palavra. Quando a gente descobre isso, então a dificuldade que apresenta, muitas vezes dentro da obra do ministério, ela fica mais fácil de a gente lidar com essa dificuldade. Quando a gente passa a conhecer as pessoas que Deus nos envia e conhece e reconhece aquela pessoa que está conosco, aqueles que Deus vai enviar, e começa a ver, ou até como um segredo espiritual, né? Sabendo que nem muitos têm a visão. Então, isso ajuda muito e não se torna uma dificuldade. A gente começa a encaixar, tem essa comunhão com o obreiro, obreira, então ali o negócio já fica melhor e a gente tem uma comunhão e a obra do Senhor, ela continua sendo abençoada. Amém. Pastor Arinaldo, o apóstolo Paulo fala de características que um obreiro aprovado deve se apresentar a Deus. Aí eu pergunto ao senhor nesta tarde, quais são as características de um bom obreiro para a obra do Senhor? Assim, ser íntegro, como o apóstolo Paulo fala, e puxa muito sobre isso, porque quando a gente passa a ter confiança, é a primeira coisa que a gente procura no outro, é o servir e também integridade. Sabemos que mesmo que a gente tenha algumas dificuldades, que passamos a confiar e muitos vão embora, e às vezes alguém interroga, mas o Senhor confiou, mas o Senhor levantou, mas a gente não faz discípulo para nós. Como eu disse, estava conversando, a gente somos motoristas de um único coletivo. Então, quando alguém pede a parada, a tendência do motorista é parar e abrir a porta para que ele desça. Então, ele não questiona para onde ele vai, porque ele vai. Apenas pediu parada e a gente tem que abrir para que ele vá. Na proporção que desce um, sobe o outro. E assim a gente vai continuando fazendo a grande obra do Senhor, mas tem aqueles que ficam conosco, vêm para ficar, se apega. A gente também tem aquele apego glorioso pela integridade, pelo servir a Cristo, e continua conosco. Então eu procuro muito essa qualidade, servir e ser íntegro, porque há alguns que é como um camaleão, dependente do lugar, ele muda de cor. E tem aqueles que na frente ou por trás, ele está ali para defender, para seguir em frente conosco, independente de dificuldade, de qualquer situação, mas eles estão ali para proteger, amar, servir e ser íntegro, as coisas de Cristo e conosco. Amém, pastor? Amém. A irmã Glaucia Almeida entrou na live, Giovana entrou na live. Paz do Senhor para ele, gente. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Gente, essa pergunta que surgiu no meu coração não está no roteiro, mas o senhor falando de um obreiro bem aprovado diante do Senhor e também na terra, como pastor, como missionária, já passou diversas pessoas pela Igreja Pentecostal Monte Santo, pessoas que fazem parte desses 12 anos, independente de não estar conosco mais hoje. Como todos sabem, a gente passou ali 5 anos e meio servindo e chegou uma temporada que o Senhor nos permitiu ir lá para o outro lado, e desses 5 anos e meio, passamos 6 anos também distante desse ministério, e aprove a Deus, após 6 anos, aos 12 anos, voltar novamente, para o Ministério Pentecostal Monte Santo. E as pessoas acreditam
que por ter passado pelo ministério, como a Giovana, que está aqui conosco na live, como a irmã Eli, como o nosso irmão José Paulo, fizeram parte desses 12 anos, construíram também uma base conosco. E muitas vezes algumas pessoas se interrogam o porquê o senhor não fica com raiva, o porquê o senhor não guarda rancor. E é muito importante a gente esclarecer que no nosso coração não tem esse espaço de guardar mágoa ou rancor ou até algo que aconteceu no passado. Aí eu queria que o senhor deixasse claro, até para deixar os corações também livres, né? Às vezes tem uns que não visitam a congregação com medo de represária, com medo de não ser abraçado, com medo de não ser bem recebido. E então, de repente, tocou isso no meu coração. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. José Paulo colocou, é verdade. Olha aí, tá vendo? Foi de repente. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, como eu falei anteriormente, pastor, sobre que a gente faz discípulos, como a palavra do Senhor manda, e não para nós. Assim, quando chega um momento, chega aquele tempo ali, que eles têm que irem, a gente está aquele braço aberto, e eu quero dizer para o Senhor, porque a gente não guarda mágoa, e isso falta em muitos líderes, é o que a gente aprendeu com Cristo. Muitos líderes precisam ter o que tem em Jesus: mente larga, coração mole e lombo cingido. Então a gente não consegue guardar, porque se pessoas que nos ajudou, nos serviu ali, serviu ao Senhor o ministério, nos ajudou muito, e de repente vai embora, por que eu vou guardar mágoa? Não, eu tenho que olhar a qualidade daquele ou daquela que serviu, que ajudou o ministério, entendeu? Então a gente tem esse coração mole, tem a mente larga, tem lombo cingido, a gente precisa disso, onde muito líder precisa disso. Nós amamos a todos, amém? Não temos mágoa de ninguém, para a honra e glória do Senhor. Digo isso diante do Espírito Santo do Senhor, e louvo a Deus pela vida de todos, e a hora que querem chegar, serão bem recebidos para a glória do Senhor. Amém? Uma pergunta-chave que muitos ministérios não entendem, o porquê da igreja pentecostal ser tão diferenciada. Um abraço especial para Darlan Guerra, para Guilherme Reste, meu grande líder. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Laudiceia Ribeiro, Brenda, Sam Rodrigues, Tiago. Deixa eu ver mais quem entrou aqui na live. Deus abençoe a todos que estão chegando. E aí é uma pergunta que muitas vezes é questionado dentro do bairro de Santo Amaro e também comparado por outras igrejas. Por que a igreja trabalha com libertação? Porque essa área é tão escassa nas igrejas. Tem congregações que diz que a libertação ela já faz parte a partir do primeiro momento que alguém aceita Jesus, que ela se converte. E a própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me engano, João 8:36, não é isso? Acredito que é João 8:36. É um versículo chave da Bíblia Sagrada, né? E aí a gente precisa especificar um pouco e demorar um pouco mais nessa temática, o porquê a igreja tem um culto específico para a libertação. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas pessoas se questionam. Se tem um culto de libertação, quer dizer que Deus só vai libertar na quinta? Ele não pode libertar no domingo? A gente lembra até de uma passagem de Cristo, quando Deus foi curar no sábado. E alguém interrogou da lei daquela época o porquê ele iria operar milagre no sábado se a lei não permitia. Então, remetendo para o tempo de hoje, por que o culto de libertação? Será que Deus não liberta no domingo, na quarta, no ato da salvação? O porquê a Igreja Pentecostal Monte Santo tem um culto específico para o culto de libertação e a libertação só ocorre na quinta? Então são duas perguntas dentro de uma só, que os dois aí podem dividir, começando aí pelo pastor. Glória a Deus. Pastor, eu aprendi com Cristo, sempre eu me espelho no meu Senhor Jesus e o apóstolo Paulo. Então, o que é que acontece? O Senhor, na sua trajetória aqui, encaminhada na terra,
ele trabalhou muito nessa área de libertação. É uma coisa que ele era focado nisso. Assim, quando ele parava em meia multidão, ele libertava endemoniado, ele curava enfermos, ele também ressuscitava. E ele disse que os sinais seguiriam aqueles que creem. Em seu nome fazia as proezas e prodígios. Então, é um evangelismo que ele não tem sinal de Deus, ele é um evangelismo morto. Então, eu tenho isso aí. Foi algo que nasceu, que o Senhor me deu e nós estamos executando aqui na terra, que é a obra de libertação. Muitas igrejas elas não olham para esse lado porque, como o senhor falou aí, muitos pensam que já aceitou, está liberto, mas há um processo de libertação. O Senhor, quando ele cura aquele paralítico, lá no capítulo 5 de João, ele encontra com ele novamente e diz para ele, olha, não peca novamente para que não suceda coisas piores. Porque quando a pessoa aceita Cristo, ela aceita, mas vem com muitas práticas ainda do mundo e que não consegue se libertar dela. Então, para isso existe os cultos de libertação, para aquela pessoa ali ser liberta, ser tratada, e não só nas quintas-feiras, nos domingos, na segunda, nas terças, assim que Deus se apraz em nos usar, a gente estamos aqui porque a gente não só trabalha com essa obra, pastor Jonas, dentro da igreja, mas a gente é convidado para os lares, é convidado para outros lugares, a gente ora nos lares, aonde o Senhor liberta, aonde o Senhor salva, aonde o Senhor cura, e o nome dele tem sido glorificado, porque é uma missão que o Senhor executou aqui na terra, e que hoje a gente executa ela dentro da igreja, onde está escasso, não tem, muitas igrejas não trabalha por medo, não sei, mas a gente não tem medo, a gente trabalha com a palavra e trabalha com a libertação, para que seja tudo para a glória e para a honra do nome do Senhor, né, filho? Missionária Marili, a gente lembra que Jesus, o ministério de Jesus era na rua, né? Ele fazia missões na rua. E o que a gente faz hoje, os cultos nos lares, as visitas nos lares, era o que Jesus fazia. Muitas vezes ele estava andando na rua e o povo parava e dizia, Jesus, vai na minha casa, passa na minha casa, né? E muitas vezes Jesus, ele no caminho, operava milagre no caminho, nas casas, e quanto mais milagre acontecia, mais pessoas o acompanhavam. Mas a gente às vezes não entende, missionário, o porquê. Eu não sei se eu posso dizer as igrejas correm ou os irmãos que fazem parte da igreja correm para trabalhar com a libertação. Ainda ontem pela madrugada para hoje a gente conversava de fatos que ocorreu com a senhora na sua juventude, de precisar de pessoas com autoridade de Deus para colocar a mão e pessoas temerem, né? Por que, missionária Marili, essa área é tão escassa nas igrejas? Será que as igrejas que não querem trabalhar com culto são pessoas que correm desse chamado? Porque quando a gente invoca, que a gente coloca a mão, coisas extraordinárias ali podem acontecer. Fala um pouco. Às vezes, alguns desconcordam, às vezes dizendo que não tem na palavra, mas se a gente for ver o início de tudo, ou aquela parte, né, que ficou na memória, aonde Deus levanta Moisés para uma grande preparação com o povo, aonde passaram ali anos, né, no deserto, porque ali Deus preparava o povo. E a gente vê que em algum contexto que tem ali, Moisés entrou em dificuldade com o povo, porque o povo era carrancudo, o povo não era liberto. Quando Deus fez a promessa de botar eles na terra de leite e mel, eles acharam que era sair de lá e já entrar na terra, mas Deus, a Bíblia vai dizer que Deus rodeou com o povo para tirar as coisas que não agradavam ao nosso Senhor. Né? Então, ali demonstra o que Deus estava fazendo para ter uma preparação para aquele povo chegar lá. E para a gente fechar, a gente vai ver a história de Jesus quando passa por todos os patriarcas, a qual Deus tinha levantado para a libertação do homem. Então, como não foi conseguido, aí Deus envia Jesus à terra para o grande libertador.
Jesus sabia que o povo, até hoje, trazendo a palavra para hoje, sabe que o povo é necessitado das coisas materiais. Mas sempre a preocupação de Jesus foi no espiritual. Vai lembrar aquele texto daqueles homens que levou o paralítico, abriu os telhados, e a primeira coisa, quando aquele homem se aproximou de Jesus por aquelas cordas, ele não disse assim, levanta e anda, ele disse, perdoados estão. Alguém olhou, podia dizer assim, gente, por que ele está dizendo isso? Que era para mandar o homem andar logo. Porque primeiro Jesus viu a área espiritual daquele homem que era preso, algemado, além dele não mandar material, que fazia parte também, que era pecado, como a gente sabia, mas ele primeiro disse, eu te perdoo. E depois que ele perdoou os pecados, deu a cura na área que ele estava precisando da libertação, ele disse, agora pega a tua cama e vai. Então, e a gente vê texto, que se for ler direitinho, que Jesus ele tem uma preocupação de libertação. Existem alguns que, quando aceita, conseguem uma libertação, né, forte e rápido, mas tem alguns que é com o passar do tempo que Deus vai trabalhando, interagindo, dependente dele ou dela, se abre o coração para ele trabalhar. Quando não se abre, se dificulta um pouco. E por algumas experiências que a gente passa também pelo tempo de evangélico, que a gente sabe que se precisa sim do culto da libertação. Claro que Deus pode libertar no domingo, Deus pode libertar no culto da terça, no culto da quarta, mas é específico. Um dia eu preguei lá dizendo, se muitos soubessem, faria uma campanha por si mesmo. Às vezes alguém faz, vou orar para Deus libertar minha família, quando o próprio muitas vezes está presa a um cigarro, a uma cerveja, ao espírito da prostituição, o espírito da vaidade, e às vezes não se preocupa em se libertar, vai buscar a libertação do outro, que às vezes não consegue, porque ele não está liberto, ela não está, mas quer ver sua família livre. Aí Deus primeiro trata com o indivíduo, para depois ele trabalhar na vida da família. Então, é muito forte esse culto, é um culto pesado, é um culto onde exige mais preparação de oração, né, de reforço espiritual, e aonde a gente vê, pastor Jonathan, a glória de Deus nesses dias de culto. Muitas coisas o Senhor tem feito, e eu creio que vai continuar. Amém? Amém, amém. Fernanda, se você puder dizer para mim qual é a porcentagem que está o celular, só para eu ter uma base. 45. Ok, só para a gente ter uma noção. Gente, Fabiana Carneiro entrou na live, manda paz do Senhor para ela. Paz do Senhor, A nossa irmã Josiane, filha da missionária Lourdes, também irmã Jô. Paz do Senhor. Gente, a missionária Marili tocou num tema muito forte, chega a sentir aqui forte a presença, que o tema libertação, ele está desde o Velho Testamento. Fez lembrar agora algo da época de Moisés, quando Moisés entrou para libertar o seu povo, né? Só que a libertação não era só libertar no sentido das mãos de Faraó. Era libertar dos vícios, libertar da maldição, libertar das crendices. Então a gente vê que o trabalho de libertação acontece desde o Velho Testamento. E quando Jesus chegou na terra, ele só cumpriu aquilo que Deus já estava operando nos seus profetas no Antigo Testamento. Muito forte. Amém. Fabiana Carneiro, ela está acompanhando aqui, uma bênção, né? Fez muito tempo parte da nossa igreja. Saudade, viu, irmã Fabiana? Quando puder visitar, Deus abençoe. Pastor, por que somos chamados de Igreja do Avivamento? Como diz o salmista Davi, o Senhor me ungiu com óleo da alegria mais do que aos meus companheiros. Então eu sinto essa alegria dentro de mim, pastor Jonas. Nós sentimos essa alegria desde quando o Senhor nos concedeu para assumir esse ministério, e Deus tem continuado conosco, mas a gente chama porque a igreja, o avivamento é a nossa marca, porque o avivamento é aquele que anda na palavra. Então é uma coisa que procura muito andar na palavra de Cristo, conter
a sã doutrina, andar nela, viver ela, praticar ela. E é isso que tem trazido esse grande avivamento nas nossas vidas, no nosso ministério, pastor João. Não é assim, Pedro? Verdade. O avivamento também a gente sabe que é importante, se fala assim de crentes que são avivados no Senhor. Isso. O crente avivado, independente do que ele está vivendo, a situação que ele tem que passar, mas ele é um crente avivado e pentecostal. E o crente que é avivado, ele não se conforma com o culto, que ele vá para o culto adorar a Deus, e naquele dia foi aquele culto que tem culto que a gente sabe que às vezes é um culto pesado, um culto lento. Fica um culto como se fosse sempre ali no ciclo de oração. Gente, não vamos fazer. É independente de quantas pessoas tem, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus reuniu os discípulos, independente se tinha 3, 4, a glória de Deus, do Espírito Santo invadia através de Jesus, ensinando a palavra. O avivamento era tão forte, já naquele início que ele andava com os discípulos, que a multidão ficava sentada, esquecia dos afazeres, esquecia de comer, né? Tinha que muitas vezes Jesus dizia, olha, vai procurar alguma coisa ali, ver se alguém trouxe alguma coisa aí para comer, porque a multidão é grande, ninguém levanta do lugar, porque ali já estava também sendo revelado, através da palavra, o avivamento que ele trazia. E todo crente, para ele ser avivado, ele tem que andar dentro da palavra, viver a palavra, ler a palavra. Então, se o crente ele está sendo concluído na palavra, então o crente é avivado, mesmo na prova, mesmo no deserto, mesmo faltando tudo, né? Porque ele sabe que vai ter que passar por aquele caminho, mas é um crente alegre, animado. Quando chega o tempo do choro, ele fecha o quarto, como Isaías ensina, né? Chegar o tempo da oração, das angústias, se inclina com o Senhor, mas quando levanta é um crente avivado. Tem gente que está falando, só vê aquele crente animado, parece que não passa nada, mas é o mais que passa as cargas, mas é um crente animado, é um crente cheio de Deus, né? E é um crente que sempre tem uma palavra para dar àqueles que estão precisando. Então, é importante o crente viver dentro do avivamento, que é algo que a gente quer sempre levar para o nosso ministério, e todos que chegam lá, a gente passa através da palavra, ser um crente avivado, não é um crente que tem que estar marchando, profetizando, pulando em línguas estranhas. Quando Deus quer fazer, Ele faz pelo avivamento, mas é um crente que está sempre com o avivamento do Espírito Santo no coração. Quando o crente é dessa forma, então há um avivamento, e que esse avivamento ele continue e permaneça na vida de cada um. E nesse momento eu queria abrir aqui para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para o pastor e para a missionária, pedir algum versículo específico. Eu estou com o nosso irmão Guilherme Reste, pastor Edinaldo, missionária Marilene, na live. Ele é líder na igreja Verbo da Vida, onde nós fizemos parte, uma boa temporada, e ele colocou aqui no comentário, libertar da meu Deus, a língua querendo enrolar, religiosidade também. O culto de libertação também serve para trabalhar a libertação da religiosidade, né? Tem até uma música da cantora Maíra que diz, eu quero intimidade, né? Não é a religiosidade, que existem pessoas que falam tanto da religiosidade que esquece do centro da palavra, que é Cristo. É tão religioso, não é? É tão pautado sobre seguir costumes doutrinários, que existe a doutrina e existe o costume da congregação. Então, Guilherme Reste está na live, ele é uma referência na Igreja Verbo da Vida em Rio Doce sobre culto nos lares. A gente na nossa igreja chama culto no lar, no Verbo da Vida é chamado de GCC, que é Grupo de Comunhão e Crescimento, que é exatamente uma vez por semana os irmãos se reúne nas casas para falar de Jesus, né? Para pregar o Evangelho e fortalecer aqueles que estão fracos na fé. Então ele fez um comentário pertinente sobre a libertação da religiosidade, né? Pastor, o que seria? Muitos não entendem quando fala da religiosidade. O que seria essa libertação da religiosidade? O que são essas pessoas que são presas à religiosidade e não a Cristo? Aos demais que estão acompanhando, pode deixar sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai estar respondendo. Pastor.
Eu me baseio muito, pastor João, naquela igreja de Laodiceia, aonde lá em Apocalipse eles diziam ali, né, o Senhor escreve uma carta e ele fala com o anjo da igreja. Né? Não foi para ninguém, foi para o anjo da igreja. Quando ele diz que rico sou, né, que nada tem falta, né, isso, então são aquelas pessoas que se fecham de uma forma tão tremenda que até a paz do Senhor não dá para o outro quando passa, porque faz parte de outra congregação, de outra denominação. Isso fecha o círculo. Isso acaba criando uma barreira e deixando Cristo de fora, porque eles se fecharam de uma forma que não precisava de nada de ninguém, por quanto eles tinham ali em abundância aquilo que Deus permitiu eles terem. Até que chegou um momento que o Senhor teve que quebrar aquele protocolo, dizendo para eles que não sabem que é pobre, desgraçado, miserável e nu, e aconselho que de mim compre ouro refinado, colírio para os vossos olhos, porque eles estavam vendo as pessoas de uma forma totalmente errônea, e eles estavam fechados. Se fecharam tanto que deixaram o Senhor do lado de fora. O Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei. Porque se fosse nós daríamos as costas. Mas o Senhor, como é diferente, ele disse: eu ainda estou à porta e bato. Porque essa não é a minha função. O nosso evangelho é livre. A gente é livre para visitar, para abraçar, para ir para onde a gente quer fazer a obra do Senhor e não colocar um muro e dizer: aqui é meu, aqui ninguém entra, aqui você não sauda com a paz do Senhor. Não, está errado. Isso não é o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho, o Senhor, ele entra na casa de Zaqueu e há transformação radical. Ele quebra ali um protocolo que alguém, mas ele está entrando na casa de alguém que é errado e ali houve uma transformação radical. Eu creio que tem que ser por aí. A liberdade religiosa é essa, é a gente poder proclamar o amor de Cristo, entrar onde o Senhor nos ordenar para fazer a obra, saudar os nossos irmãos, não é porque ele é de uma congregação, outra é de outra, isso é antibíblico, é antibíblico. Né? Assim, Missionária Marili, por que o jejum, o evangelismo, a oração, o culto de ensinamento da palavra está ficando cada vez mais escassez nas congregações? Eu acredito, primeiramente, que o cumprimento, né, da palavra de Deus, a gente for analisar e ver, a gente vai ver que o Senhor, ele falava, né, quando já estivesse perto, o cumprimento do arrebatamento da igreja, o amor de muitos ia se esfriar e ia acontecer muitas coisas na vida dos cristãos. Então, a gente vê aí que já é o início, né, do esfriamento no coração dos que servem ao Senhor, né, e a falta do desejo de buscar ao Senhor como buscava antes. Então, a gente vê hoje, sente uma dificuldade, muitas vezes a gente quer até formar aqueles compromissos, campanhas de oração, como a gente cresceu espiritualmente nessas áreas, né, de fazer, mas a gente sabe que se a gente levantar, fazer, não vai ter aquela cooperação. É uma coisa que eu aprendi também com Jesus, é que desde o momento que ele libera a gente tem aquele compromisso, independente se tem na igreja ou não, nós temos que santificar, consagrar, viver em jejum e oração. Né? Então a gente sempre levou isso. Mas quando leva para dentro da congregação, aí hoje há um escasseio grande, né? Hoje desvalorizaram mais, mas muito esquece que muitas vezes quer crescer na área espiritual, há um desejo de ser uma bênção, e não tem como crescer na espiritual se não vai em grupo de oração, aquela pessoa de oração, pessoa que gosta de jejuar, que participa do culto de doutrina. Crente que quer viver, como a gente falou agora há pouco, no avivamento da palavra, ele tem que ser aquele crente que escuta a doutrina, tem que ser aquele crente que participa das orações, mas tem que se cumprir a palavra de Deus. Mas a gente também podemos nos esforçar, né, e fazer esse trabalho, mesmo com aqueles 2 ou 3, como a Bíblia diz, como o Senhor diz, não tiver 1 ou 2,
eles adorando, fazendo algo para eles estar presente, né? Que a gente consiga trazer de volta, né, esses trabalhos, que é os trabalhos que nos ensina, nos inspira a chegar no céu. É verdade? Amém. Fernanda, escreve aí, por favor, a porcentagem. A gente está preocupado para que o celular não descarregue antes da conclusão da live. O cantor Paulo Lima entrou na live, mais conhecido como Cantor Paulinho. Cantor Paulinho é uma bênção, é um adolescente do Senhor. Cantor Paulinho, se você puder entrar no meu privado, colocar o número de contato do teu responsável, que a gente quer te levar lá no culto de libertação, numa campanha que a gente vai iniciar agora, a partir do dia 1º de agosto. Então, o Cantor Paulinho vai ser uma bênção de receber o nosso culto de libertação. Está em 30% aí o celular da Igreja Pentecostal Monte Santo e a gente quer aproveitar bastante esses 30% rapidamente. Queria que o pastor Edinaldo deixasse uma palavra aos que estão afastados do Evangelho. E em seguida a missionária Marili deixa uma palavra aos que estão fracos na fé e aqueles que ainda não são evangélicos. O pastor Edinaldo deixa para aqueles que estão afastados e a missionária deixa uma palavra para aqueles que estão fracos na fé e não evangélicos ainda. Só uma perguntinha que ficou no ar aqui, pastor. Sim. Eu acho que esqueceu, foi sobre a inspiração entre nós. Sim. Eu pulei ela aqui, mas está aqui. Missionária Marili, quem a senhora se inspira ministerialmente? Uma pregadora, uma missionária, uma líder, uma referência para a sua vida. Todos nós temos uma referência que é Cristo Jesus, mas sempre tem alguém fisicamente na terra que a gente olha como espelho, né? Que a gente sempre está ali buscando mais de Deus e sempre aprendendo com mais alguém. Então, quem a senhora se inspira? Bom, primeiramente não posso falar sem antes falar das experiências da Bíblia, de algumas mulheres, né? Da Bíblia, da Palavra de Deus, onde chama muita atenção, são leituras silenciosas da aprendizagem, que é a mãe de Jesus. Né? A mãe de Jesus, ela foi uma mulher excelente, quando se fala das mulheres que e eu me inspirei também em algumas partes, porque eu descobri que a mãe de Jesus, ela fez 2 papéis dentro do chamado que o anjo tinha dado ali para ela, quando foi avisar que ela ia ser a mãe de Jesus. Né? Ali na parte que ela iniciou a sua gravidez, a Bíblia vai dizer que ali ela gerou. E quando ela descansa, ela começa a criar Jesus, ela fez um papel da mãe de criação e fez o papel da mãe de Jesus. Porque quando chegou aquele final, a parte final da Bíblia, né, que vai relatar que Jesus estava ali no consumado de tudo na cruz, ela olhava para ele, só que chorava e segurava assim um manto na mão, lembrando, né, dos momentos em que ela passou, mas ali ela estava bem consciente, foi uma coisa que eu guardei muito e aprendi, e vai dizer no início do contexto que a mãe de Jesus guardava tudo no seu coração. Né? Então a gente dá uma inspiração, quando fala esse tudo, e fala muitas coisas que ela viveu, que hoje a gente chama de coisas lindas, que são as surpresas inesperadas, acontecimentos de família no dia a dia. Mas quando ela chega lá e vai ver aquela situação, ela sentiu o amor de mãe, mas ela se comportou, até que eu creio, né? Não fala que o Espírito Santo, aquela força a ela, como se fosse aquela mãe de criação. Né? Então, me inspirei ali nela e fazendo também materialmente, e sempre a gente sabe, né? Que a gente sabe que existe pessoas, por isso que a gente não usa a palavra, não os melhores, porque sempre tem alguém mais melhor, né? E a gente inspira, acha bonito, chama a ver, acha que por isso que a nossa missionária, Adriana Mello, né? Eu não canso de ver, de assistir pelos vídeos, ela também usa muito a doutrina por causa disso, vive, passa seus processos, então eu me inspiro muito também na missionária, a qual também ela rejeita o nome pastora, porque ela sabe que não existe. Então, tem a ver muito com a nossa história, né? A história da missionária, que eu me inspiro muito nela também. Amém. Então, referência bíblica e referência física, isso é importante. Pastor Edinaldo. Pastor Jonatas, eu sou um exímio admirador do nosso
do apóstolo Paulo. Então eu me inspiro muito na liderança do apóstolo Paulo, que ele ensina muito. É claro que depois de Jesus, o apóstolo Paulo, qual o Senhor levantou ali para fazer a grande obra, eu me inspiro muito biblicamente nele, o modo de liderança dele, o sofrer dele pelo Evangelho, as dores dele pelo Evangelho. Isso nos inspira muito. E também fisicamente, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, me inspiro também muito na forma de liderança dele, é o pastor Gonçalves, que trata muito como família, o qual também eu me inspirei muito. E é isso. É para a glória do Senhor. Amém. Cada um. A irmã Gessina, gente, acabou de entrar. Manda paz para ela. Paz do Senhor, amada. Deus abençoe. Gente, a Fernanda está me informando que já estamos a 26% aí do celular da congregação. Então a gente não quer que caia a live antes da gente concluir. Então, pastor, eu queria que o senhor deixasse um versículo da palavra de Deus para aqueles que estão afastados do evangelho. Amém? 24%. Ok, Fernanda, obrigado. Uma palavra para aqueles que estão afastados do evangelho. E em seguida a missionária já pega o gancho e traz um versículo aí para aqueles que estão fracos na fé ou não evangélicos. Isso. Palavra de Deus no nosso irmão evangelista João, capítulo 3, ele diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, tanto os que estão afastados como aqueles que não são. O meu conselho é que vocês se voltem para Cristo e venham para Cristo o mais rápido possível, porque os dias estão se findando e o Senhor está buscando a sua igreja, os sinais estão aí acontecendo, todos estão vendo o que está acontecendo sobre a face da terra. E o meu conselho nessa tarde, para que você não te demores a vir para a presença do Senhor, firmar o teu espaço, estar com a aliança firmada para o arrebatamento da igreja. Amém? Antes que a missionária entre, a filha da gente, né? Eu digo a filha da gente, mas filha de vocês, Elaine, está acompanhando desde o início. Deixe um abraço aí para ela. Beijo para Nani. Deus abençoe. Te amamos muito, filha. Glória para Jesus. Te amamos demais, tá bom? Deus abençoe sua vida. O auxiliar Rodrigo Luiz também está na live, gente. Manda a paz para ele. Auxiliar Rodrigo. Deus abençoe a você. A missionária Marili pode deixar a palavra para aqueles que estão fracos na fé e não conhecem ainda o Evangelho. A gente vamos deixar aqui para a meditação, aqueles que estão, né? Talvez até esteja ansioso também pela palavra abençoada, e a gente deixa aqui para a meditação o livro de Isaías, o capítulo 60 e o versículo 1, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Né? Não sei quais são as causas, sabemos que quando chega a fase, muitas vezes, do processo de fraquezas, né, na vida do cristão, e às vezes são fraquezas que dá para alguém ver e são coisas que somente o Espírito Santo vê. Né? Nós sabemos disso. Mas a palavra nessa tarde está dizendo: levante-se. Né? Não podemos muitas vezes dar lugar à fraqueza espiritual. Eu escutei uma mensagem muito forte hoje, né, que dizia que a nossa carne ela não pede para as coisas espirituais de Deus. A carne ela só pede para as coisas da carne, do pecado. E às vezes, por ser cristão, às vezes não estamos totalmente livres disso, mas se a gente luta, que é uma luta que nós temos constantemente, nosso fracasso sempre pega, que é a pessoa que dá mais trabalho somos nós a nós mesmos, né? Porque o Espírito pede para as coisas espirituais e a carne tende para as coisas carnais. Mas que você se levante, não deixe de ser vencido pelas tentações que muitas vezes o diabo também aproveita, lança, né? E faz tanto aquele que está longe da presença de Deus pecar, se tornar mais no pecado, como aquele que está sem força. Então, se a gente consegue reagir
a glória de Deus, como diz aqui, vai brilhar, vai nascer e você vai conseguir dizer, né? Pensei que não ia conseguir, mas consegui. Né? Eu creio que na tarde de hoje, Deus, ele renovará força para alguém que está sem força e vai levantar o que está caído. Porque Deus, ele é surpresa, né? Neste lugar. Aleluia. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Em 18%, estamos chegando, gente, quase ao final da nossa live. Agradecendo a todos que estão acompanhando. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com aquele gostinho de quero mais, vai pedir mais live. E a gente quer marcar muitas outras com participações de pessoas entrando ao vivo. Eu vou liberar para uma pessoa, 18%, está informando aqui a nossa câmera. Uma pessoa, José Paulo botou, ore pelas nossas famílias e irmãos. Amém, José Paulo. Você que quer entrar ao vivo, a missionária Larissa, já quero mais. Quem quiser entrar ao vivo agora, eu vou liberar para uma pessoa entrar na live. Manda o convite aqui para a gente, que você entra, a gente vai fazer uma oração em conjunto. Então você que quer entrar ao vivo, José Paulo, se quiser entrar, alguém que queira entrar ao vivo, a gente vai liberar uma pessoa rapidinho, porque o celular, ele está querendo descarregar e a gente, antes que descarregue, está querendo aí receber um convidado. Você que quer entrar na live ao vivo, manda convite aqui para a gente, que a gente faz uma chamada contigo bem rapidinho. Mas desde já agradecendo a todos que estão conosco desde as 4h15 da tarde, que foi a hora que a gente entrou ao vivo. Com certeza a gente vai estar marcando mais encontros como esses, entrevistas, debates. Vai ser muito importante a gente estar com essa rede de comunicação. Em falar em rede de comunicação, pastor, antes que a gente ore, que existe um grande e mega projeto da Rádio Monte Santo. Fala um pouquinho. Muito bom, muito bom. A gente tínhamos essa rádio já há muito tempo, mas houve uma estacionada devido a algumas dificuldades. Mas aí, pastor Jonatas, eu conversei com o técnico Zaqueu e ele vai estar nos encontrando por esses dias para colocarmos tudo em ordem novamente e voltarmos com a nossa Rádio Monte Santo, a qual tem muitas programações maravilosas, testemunhos, programas infantis, e vai ser tudo para a honra e glória do Senhor. E estamos aí nesse projeto glorioso, já orando ao Senhor e pedindo toda a direção a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que ninguém está com coragem de entrar ao vivo, mas a gente vai passar a oportunidade para vocês orarem, né? Abençoando as famílias, como José Paulo citou, né? Pessoas que são do nosso ministério, pessoas que estão afastadas. Vocês podem em conjunto aí fazer uma oração e a gente já vai trazer os agradecimentos finais. Podem orar. Maravilhoso, eterno Pai. Pai glorioso, te apresentamos. Nós te apresentamos neste momento cada detalhe, cada palavra que foi falado nesta tarde. E também, Pai, queremos te agradecer por todos aqueles que nos assistiram. Pai querido, quero abençoar nesta tarde, ministrar a bênção sobre cada família e orar por cada família agora, Pai, que isso possa entrar com salvação, com libertação, Senhor, que o Senhor venha resgatar, dar livramento, quebrar os laços, Pai, quebrar as arapucas do diabo nas famílias, quebrar, Senhor, toda a armadilha do adversário contra as famílias, Pai querido, cobre no meu sangue nesta tarde, a cada família, Pai. Abençoa cada um, a todos que assistiram a live, aqueles que estão ver. Pai querido, abençoa a nossas vidas, a vida do pastor Jonas, a vida da irmã Fernanda, a vida de todos que estão presentes, Pai. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olhem aí para a câmera, a gente vai fazer aqui uma selfie bem rapidinho. Fiquem paradinhos olhando para a câmera. Pronto, gente, a gente quer agradecer a vida de cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Deus abençoe. Com certeza a gente vai ter outros encontros como esse, com um tempo maior. Muito obrigado, pastor Edinaldo, missionária Marili, pela oportunidade da gente falar um pouco
A gente não conseguiu não falar nem a metade, mas um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas já deixa o povo com gostinho de querer mais, né? Como a Jussô diz quando está ministrando, não vai dar tempo. Então não vai dar tempo da gente hoje concluir. Mas fiquem na paz, gente. Deus abençoe. Se Deus quiser, breve a gente está voltando aí com o próximo encontro. Gente, fica na paz. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.